Antes de iniciarmos nossa oração, convido você a reservar um momento para ouvir a palavra de Deus em seu coração, pois é dela que nasce nossa fé e força para seguir. Em 1 Timóteo 1,15, lemos algo poderoso. Esta é uma palavra fiel e digna de total aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essas palavras nos fazem parar e refletir, não apenas pelo que dizem, mas por quem as pronuncia. É Paulo, o apóstolo Paulo, cuja vida foi transformada radicalmente pelo amor e poder de Jesus. Antes conhecido como Saulo, um perseguidor ferrenho dos cristãos, tornou-se uma das vozes mais fortes e corajosas do Evangelho no Novo Testamento. Paulo escreveu cartas que até hoje guiam, fortalecem e inspiram milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele percorreu cidades, enfrentou reis e governantes, pregando com ousadia as boas novas de Jesus. Curou enfermos, expulsou demônios e testemunhou milagres que deixam qualquer um sem palavras. Em Atos 19, 11 e 12, vemos que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que até os lenços e aventais que tocavam sua pele eram levados aos doentes, e eles eram curados. Os espíritos malignos eram expulsos. Esse mesmo Paulo, preso, machucado e sangrando, cantava louvores a Deus. Não reclamava, não se revoltou, mas adorava. E enquanto ele e Silas louvavam, a terra tremeu, as portas da prisão se abriram e suas correntes se soltaram. Essa era a fé viva que Paulo tinha. Por isso é quase chocante ouvi-lo chamar a si mesmo de o maior dos pecadores. Mas olhando com mais atenção, faz sentido, porque Paulo não se referia só ao seu passado sombrio, embora ele tenha sido responsável pela prisão e morte de muitos cristãos, como o primeiro mártir Estevão. Paulo jamais esqueceu de onde Deus o resgatou. Mas Paulo também falava da luta constante dentro dele, a mesma que todos nós enfrentamos diariamente. Em Romanos 7, 15 a 20, ele se revela com uma honestidade crua. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que odeio, isso faço. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu faço o mal que não quero. Você já sentiu isso? Já quis mudar, fazer o certo, mas acabou tropeçando nas mesmas fraquezas? Paulo nos lembra que até os maiores servos de Deus enfrentam batalhas internas, mas nunca deixam de buscar a vitória pela graça. Se você está cansado dessa luta, se sente que já tentou e falhou muitas vezes, saiba que não está sozinho. Deus entende sua batalha, Ele não está esperando que você seja perfeito para te amar. Ele está ao seu lado, pronto para te ajudar a levantar, a vencer, a caminhar em liberdade. Não desanime. Se você sentiu seu coração tocado por essa palavra, escreva amém nos comentários e declare sua fé na transformação que só Jesus pode fazer. A luta interior que Paulo revela em Romanos é algo muito real para todos nós. Quantas vezes desejamos fazer o que é certo, mas nos vemos presos às mesmas falhas, aos mesmos hábitos que nos afastam de Deus? Esse conflito entre a carne e o espírito é uma batalha constante, mas também é uma prova de que há vida em nosso interior. Um coração que não luta contra o pecado já está morto espiritualmente. Paulo nos mostra que sentir essa dor, essa insatisfação com o pecado, é sinal de que Deus ainda está operando em nós, nos chamando para uma transformação profunda. E não pense que a graça de Deus diminui a seriedade do pecado. Muito pelo contrário. A graça torna o perdão ainda mais poderoso, pois Jesus não veio para os perfeitos, mas para os pecadores, para os quebrantados, para os que sentem que não têm mais esperança. Ele veio para os que, assim como Paulo, reconhecem suas fraquezas e clamam por misericórdia. Se Deus pode perdoar alguém como Paulo, que perseguia os seus irmãos, com certeza pode perdoar você e a mim, independente do tamanho do nosso erro. Então, se hoje você está sobrecarregado por suas falhas, por um pecado que parece não te largar, não fuja de Deus. Corra para Ele. Ele já conhece sua luta, já sabe onde dói, onde você tenta esconder sua dor. Ele não se afasta, pelo contrário, Ele se aproxima, oferece sua misericórdia, seu poder para te restaurar. Não permita que a vergonha ou o medo silenciem sua voz diante de Deus. Ele está pronto para te acolher de braços abertos, cheio de amor e compaixão. Lembre-se das palavras de Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Quando confessamos nosso pecado e confiamos na misericórdia de Deus, somos perdoados, limpos e libertos. A batalha continua, mas nunca estaremos sozinhos nela. Deus está conosco, nos ajudando a levantar sempre que caímos, ensinando-nos a andar em liberdade e verdade. Se essa palavra te encorajou, escreva Glória a Deus nos comentários para celebrar o poder transformador da graça. Paulo é um exemplo vivo de transformação pela graça de Deus. Ele nos lembra que, por mais que tenhamos caído ou nos afastado, Deus está sempre pronto para restaurar nossas vidas. A jornada da fé não é sobre sermos perfeitos de imediato, mas sobre caminharmos na graça, crescendo a cada dia, apesar das falhas. É importante entender que a vitória não vem da nossa força, mas do poder de Deus agindo em nós. Quando Paulo fala da sua fraqueza, ele também demonstra confiança na força que Deus oferece. Em 2 Coríntios 12:9 ele diz: A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que nossos momentos de fragilidade são oportunidades para a glória de Deus se manifestar. Quando reconhecemos que não conseguimos por nós mesmos, abrimos espaço para que o Espírito Santo nos fortaleça e nos guie. Por isso, se você está cansado de tentar ser bom do seu jeito, se sente que as suas forças acabam e o desânimo bate, não desista. Entregue sua vida ao Senhor. Confie que Ele é a fonte de toda a força verdadeira. A mudança não acontece do dia para a noite, mas o Senhor caminha ao nosso lado, passo a passo, transformando o nosso coração e renovando nossa mente. Lembre-se também que essa caminhada não precisa ser solitária. A comunhão com outros irmãos, o apoio da igreja e a prática constante da oração fortalecem nossa fé. Não tenha medo de compartilhar suas lutas, pois a vulnerabilidade nos aproxima de Deus e do próximo e traz cura para nossa alma. Agora, que tal declarar sua fé em Jesus e sua confiança na transformação? Escreva Jesus é meu socorro nos comentários, mostrando que você está entregando sua vida para Ele. Muitas vezes pensamos que precisamos nos apresentar a Deus de forma impecável, como se Ele só pudesse nos receber quando estivéssemos consertados. Mas essa ideia é uma mentira que o inimigo usa para nos manter distantes. Deus não espera a perfeição antes de nos amar. Ele nos ama primeiro, mesmo em nossos piores dias. Jesus veio exatamente por causa da nossa imperfeição, por causa das nossas feridas, das nossas recaídas, dos nossos erros repetidos. Ele sabia que precisaríamos de um Salvador e é por isso que Ele se entregou por nós. Você não precisa esconder suas falhas de Deus, Ele já as conhece. A beleza do Evangelho é que, mesmo assim, Ele nos convida a nos aproximarmos. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, está escrito: Aproximemo-nos, portanto, do trono da graça com confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Veja aqui, não é no momento da vitória, da força ou da santidade plena, mas no momento da necessidade que devemos correr para Ele. É nesse lugar de entrega, de vulnerabilidade, de coração quebrantado, que Deus nos encontra. E não apenas nos encontra, Ele nos transforma. O coração que se humilha diante do Senhor não sai do mesmo jeito. Ele limpa, renova, restaura, fortalece. Ele não coloca um peso de culpa sobre você. Ele remove o fardo que te afasta da alegria da salvação. O Espírito Santo não vem para apontar o dedo, mas para te levantar, para te ensinar, para ser teu consolo e tua direção. Você pode ter passado anos se sentindo indigno, acreditando que já foi longe demais, que não há mais volta, mas o céu celebra cada filho que decide voltar para casa. Como na parábola do filho pródigo, o pai corre ao nosso encontro, nos abraça,
nos cobre de honra e amor e nos devolve dignidade. A vergonha não é seu destino, o perdão é. A condenação não é sua herança, a restauração é. O passado não define seu futuro, a graça de Deus sim. Se essa palavra falou com você, escreva "Eu creio na graça" nos comentários e que essa declaração seja o primeiro passo de uma nova caminhada ao lado do Pai. Às vezes acreditamos que o simples fato de estarmos lutando indica que estamos fracassando. Mas, na verdade, o próprio ato de lutar já é um sinal de que ainda estamos vivos espiritualmente. O verdadeiro fracasso não está em cair, mas em desistir de levantar. Deus não espera que você nunca tropece. Ele espera que, quando isso acontecer, você se volte para Ele. E quando você faz isso, Ele não te recebe com julgamento, mas com braços abertos. Lembre-se, o arrependimento não é sinônimo de fraqueza, é sinal de força espiritual. Só quem reconhece sua falha pode clamar por misericórdia, e quem clama, encontra. Davi, mesmo sendo rei e homem segundo o coração de Deus, cometeu erros graves, mas o que o diferenciava era seu arrependimento sincero. Em Salmos 51:17, ele declara: "Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás." Não despreze o que você sente quando está sozinho, quando o peso das escolhas erradas aperta seu peito. Essa dor pode ser o início de um profundo reencontro com o Pai. Deus não rejeita um coração que chora diante dele. E mais do que isso, ele transforma o choro em dança, o lamento em riso, o peso em leveza. Mas é preciso entregar-se de verdade, abrir mão do orgulho, dos mecanismos de defesa, das justificativas e apenas dizer: "Deus, eu preciso de ti." Você não está destinado a viver preso nos mesmos ciclos. O Espírito Santo tem poder para quebrar os padrões que se repetem há anos na sua vida. Aquelas recaídas que te fazem se sentir um lixo, os pensamentos que te sabotam, os sentimentos que te empurram de volta ao que Deus já disse para abandonar. Tudo isso pode ser vencido, mas não com a sua força, com a dele. É por isso que a rendição é tão importante. Quando paramos de lutar sozinhos, abrimos espaço para Deus agir com poder. Não lute em silêncio. Não tente se consertar antes de buscar ajuda. Deus já está com você nessa batalha, mas Ele quer que você diga: "Senhor, eu não consigo, mas Tu podes." E Ele pode mesmo. Ele pode fazer novas todas as coisas, inclusive você. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Deus está trabalhando em mim." Que essa seja a sua confissão de fé hoje. Em nossa jornada com Deus, existe um momento em que entendemos, não se trata de tentarmos ser perfeitos para sermos aceitos, mas de nos rendermos completamente para sermos transformadas. A vida cristã não é uma lista de tarefas religiosas, nem um esforço desesperado para agradar a Deus por mérito próprio. É, antes de tudo, um relacionamento. Um relacionamento que começa com graça, é sustentado por misericórdia e floresce na obediência amorosa. Jesus não está interessado em aparência de santidade, mas em sinceridade de coração. Ele conhece as áreas da nossa vida que ainda resistem à mudança, aqueles cantos escuros que ninguém vê, mas que ele enxerga claramente. O orgulho disfarçado, o medo escondido, os hábitos secretos, a frieza espiritual. Nada disso escapa aos olhos do Senhor e ainda assim Ele não se afasta. Pelo contrário, Ele insiste, Ele nos chama, Ele nos convida para mais entrega, mais verdade, mais intimidade. É por isso que orar com sinceridade importa tanto. Uma oração verdadeira, mesmo que cheia de lágrimas, vale mais que 1000 palavras ensaiadas. Quando dizemos: "Senhor, entra nos lugares que eu escondi até de mim mesmo", estamos abrindo espaço para uma cura profunda, uma libertação que começa de dentro para fora. E não há nada mais poderoso do que ser completamente conhecido por Deus e ainda assim ser completamente amado. Deus não quer apenas te consolar depois da queda, Ele quer te ensinar a andar com firmeza.
Ele não quer apenas enxugar suas lágrimas, ele quer te ensinar a viver em vitória. Mas isso exige rendição. Exige dizer: Jesus, toma o controle. Isso pode ser assustador, porque envolve abrir mão de hábitos, de vontades, até de relacionamentos que não nos aproximam dele. Mas é nessa entrega que descobrimos a verdadeira liberdade. Porque quando deixamos tudo aos pés de Cristo, Ele devolve aquilo que realmente importa: paz, propósito, identidade e direção. Você não foi chamado para sobreviver espiritualmente. Foi chamado para viver plenamente, guiado pelo Espírito. E o primeiro passo para essa vida abundante é a total entrega. Se isso falou com você, escreva: Jesus, eu me rendo. Que essas palavras sejam o início de um novo tempo entre você e o Senhor. Quando entregamos a Deus não apenas nossos pecados, mas nossa vida inteira, Ele não apenas nos perdoa, Ele nos transforma. E essa transformação vai muito além do comportamento exterior. Deus começa uma obra interna que atinge a raiz dos nossos pensamentos, sentimentos e desejos. Ele muda a maneira como vemos o mundo, como vemos as pessoas, como vemos a nós mesmos. Ele nos reprograma de dentro para fora. O Espírito Santo passa a habitar em nós, não como um hóspede temporário, mas como alguém que vem para reordenar a casa. E como toda reforma, às vezes dói. Deus remove paredes que construímos com mágoas, derruba estruturas que pareciam seguras, mas estavam nos limitando. Ele vai fundo, vai onde ninguém mais foi. Ele toca em feridas antigas, desafia mentiras que acreditamos por anos e nos chama a viver com uma nova mentalidade. É nesse processo que começamos a ver os frutos do Espírito surgirem em nossa vida: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas isso não é automático, nem instantâneo. É uma jornada diária de comunhão, renúncia e confiança. Cada dia é uma escolha: seguir minha vontade ou seguir a voz de Deus. E quanto mais escolhemos obedecer, mais livres nos tornamos. Mas entenda, o inimigo fará de tudo para te convencer de que nada mudou. Ele tentará te lembrar do que você fez, de como você caiu, de que você nunca vai conseguir. Ele é o acusador. Ele sussurra mentiras para roubar sua identidade. Mas Deus não fala com você por meio da condenação. Ele fala com amor. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão. E toda vez que você se sentir tentado a acreditar que é um fracasso, olhe para a cruz. A cruz é a prova eterna de que Deus acreditou tanto em você que entregou o Filho por amor. Você não é o seu erro. Você não é a sua fraqueza. Você é amado, redimido, escolhido. Há um propósito para a sua vida e ele é maior do que qualquer passado que você tenha vivido. Deus ainda está escrevendo sua história e ela não termina no capítulo da queda. Ela continua no capítulo da restauração. Se isso tocou sua alma, escreva nos comentários: Deus está me renovando. E que essa seja sua declaração de fé sobre o que Ele está fazendo em você agora. A transformação verdadeira que Deus realiza não é apenas uma mudança de comportamento, é um renascimento espiritual. É nascer de novo, como Jesus explicou a Nicodemos em João 3. Não se trata de virar uma pessoa melhor, mas de se tornar uma nova criação. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Essa é a promessa para todo aquele que se entrega sinceramente ao Senhor. Mas viver como nova criatura exige uma decisão diária. Não basta ter um encontro com Jesus, é preciso caminhar com Ele todos os dias, porque o mundo vai continuar tentando nos puxar de volta. As tentações vão continuar surgindo e a velha natureza vai tentar ressuscitar. Por isso, precisamos estar conectados à fonte, à palavra, à oração, à comunhão com o Espírito Santo. Sem isso, facilmente voltamos aos mesmos buracos de onde Deus nos tirou.
não é apenas sobre se libertar do pecado, mas sobre aprender a viver em liberdade. E essa é uma jornada que exige disciplina, persistência e humildade. É acordar e dizer: Senhor, hoje eu escolho andar contigo. Hoje eu escolho negar a mim mesmo. Hoje eu escolho fazer a tua vontade, mesmo que a minha carne lute contra. Não é fácil, mas é possível, porque o Espírito Santo habita em nós, nos capacita, nos convence, nos sustenta. E quando você falhar, porque sim, ainda haverá falhas, não fuja de Deus, corra para Ele, porque Ele não desistiu de você, Ele não está surpreso com as suas quedas. Ele conhece seus limites e, mesmo assim, decidiu te amar, te perdoar e te usar. A graça de Deus não tem data de validade. Não importa quantas vezes você tropece, o que importa é quantas vezes você decide levantar com a ajuda do Senhor. Pare de se definir pelas suas quedas e comece a se ver pelas promessas de Deus sobre você. Você não é o que o mundo diz e nem o que os seus erros dizem. Você é aquilo que Deus diz. E Ele diz que você é filho, que você é livre, que você é perdoado, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele diz que começou uma boa obra em você e que Ele mesmo vai completá-la até o fim. Então, mesmo que a caminhada pareça difícil, continue. Mesmo que o progresso pareça lento, permaneça. Deus não quer sua performance, Ele quer o seu coração. E um coração entregue a Ele nunca será rejeitado, nunca será desperdiçado, nunca será ignorado. Se essa palavra confirmou algo que você sente, escreva: Eu sou uma nova criatura. Proclame isso como verdade, mesmo que ainda esteja no processo, porque Deus já está operando em você. Uma das maiores armadilhas que o inimigo usa contra aqueles que estão sendo transformados por Deus é a acusação constante. Ele tenta te prender no passado, te lembrar dos erros que você já confessou, fazer com que você duvide da eficácia do perdão de Deus. Mas aqui está uma verdade que você precisa guardar no mais profundo da sua alma. Em Cristo não há mais condenação. Em Romanos 8:1 está escrito: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que somos livres para viver de qualquer jeito, mas sim que, uma vez arrependidos e rendidos ao Senhor, a condenação do pecado não tem mais poder sobre nós. Somos livres, perdoados e justificados por aquele que conhece o nosso coração. E é essa liberdade que precisamos aprender a viver. Uma liberdade que não se baseia na perfeição, mas na permanência em Cristo. Muitas vezes, após uma queda, vem o peso da culpa. Você promete que não vai repetir, mas acaba falhando de novo. E aí pensa: Deus deve estar cansado de mim. Mas Ele não está. Ele conhece cada fraqueza sua e ainda assim diz: a minha graça te basta. Deus não abandona os que caem, Ele levanta. Não rejeita os que choram, Ele consola. Ele não desiste dos que lutam, Ele fortalece. Então, ao invés de esconder seu erro, apresente-o ao Senhor. Ao invés de tentar ser forte sozinho, confesse sua fraqueza. A Bíblia diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais você se rende, mais Deus age. Ele quer te levantar para uma vida de propósito. Ele quer usar sua história, sim, até mesmo as partes que você mais se envergonha, para curar outras pessoas, para libertar outras almas, para glorificar o nome dele. Se você já se cansou de viver entre altos e baixos, se quer romper de vez com esse ciclo, saiba que há poder em declarar dependência total de Deus. Diga a Ele que você não quer mais viver pela força do seu braço, mas pela direção do Espírito Santo. Deus honra os corações que se quebrantam e confiam nele com sinceridade. Não há mais espaço para viver na sombra da condenação. Você foi chamado para andar na luz, com o rosto erguido e o coração cheio de esperança. Se essa verdade falou com você, escreva nos comentários: Eu sou livre em Cristo. Declare isso com fé e deixe essa afirmação ecoar dentro de você como uma nova identidade. Chegamos ao momento da oração. Mas antes de orar, é importante entender: essa não é apenas uma conversa com Deus, é um encontro. Um encontro entre o Pai e um filho que voltou para casa. Um reencontro entre o Criador
e aquele que, mesmo ferido, escolheu não desistir. Se você chegou até aqui, é porque há algo vivo dentro de você que clama por mais de Deus. E Ele ouve. Ele sempre ouve. Em 1 João 1:8-10 está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que neste exato momento, ao abrir o coração com sinceridade, você será ouvido. E mais do que isso, será perdoado, purificado, restaurado. Então ore comigo agora. Feche os olhos e deixe que cada palavra se torne sua. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Não escondo mais nada. Confesso minhas falhas, meus pecados, minhas lutas, meus medos. Entrego tudo. As palavras que feri, os pensamentos errados, as atitudes que Te entristeceram, eu me arrependo. Quero ser transformado, Jesus. Vai além da superfície, entra nos lugares que escondi até de mim mesmo. Me cura, me limpa, me renova. Tira de mim o orgulho, o peso da culpa, a vergonha que me paralisa. Ensina-me a viver em liberdade. Dá-me um novo coração, um coração sensível à Tua voz, submisso à Tua vontade. Eu reconheço, não consigo por mim mesmo. Preciso de Ti. Preciso do Teu Espírito para viver em santidade. Ensina-me a obedecer, mesmo quando for difícil. Ajuda-me a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor for instável. Eu creio que o Teu perdão é real, que a Tua graça é suficiente e que o Teu amor é eterno. Renove em mim a alegria da salvação. Que minha vida seja um reflexo da Tua presença. Toma o controle, Senhor. Eu não Te dou apenas os meus erros, eu Te dou minha vida. Faça comigo o que for da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo e saiba, você foi ouvido. O céu não ficou em silêncio. O trono da graça se inclinou na sua direção. E se essa oração tocou o mais profundo do seu ser, deixe um testemunho nos comentários. Escreva: Jesus me encontrou. Porque sim, Ele te encontrou. E nada será como antes. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de curtir, comentar sua experiência com Deus, nosso Pai, para que possamos ser abençoados com o seu testemunho, e se inscrever em nosso canal. Estarei sempre aqui divulgando a palavra do nosso Senhor nesse canal. Deus abençoe a você e sua família. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo, agora e sempre. Amém.